Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Tem gente que nem vira o pescoço. É uma alegria muito grande poder estar aqui nessa noite. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de João, capítulo 15. Versículo de número 16. Aos pastores que tiveram esse seminário do sonho de José comigo, Deus abençoe vocês. Sonhe e ouse sonhar. Você nunca irá além dos seus sonhos. João 15, verso 16. Quem encontrou, diga amém. Está escrito: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Amém? Incline a cabeça. Senhor, eu te sou grato pela oportunidade que o Senhor me deu de ser um pregador da tua palavra, e por ter me trazido aqui a essa congregação tão linda, a esse povo tão santo, aos meus irmãos que vão morar comigo no céu. Peço ao Senhor que abençoe o bispo Jeander, a bispa Eliette, o ministério da Igreja Missionária de Deus, por esses 22 anos, que não são 22 meses, nem 22 dias, nem 22 horas, são 22 anos, 2 décadas. E eu fico imaginando, ó Deus, o que eles já passaram para chegar até aqui. Fico imaginando as provas, as traições, as facadas, as noites em que eles não dormiram, os dias que pareciam ser intermináveis pelas perseguições, mas até aqui o Senhor ajudou a todos nós. E eu te peço nesta noite inspiração para falar, não ao espírito dos seus filhos, mas para eu falar à alma deles, porque enquanto eu vinha para cá, o Senhor me falava sobre cura na alma nesta noite. Então fala conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus, e todos digam. Quem pode dar a Jesus uma linda salva de palmas? Como é bom estar em família, como é bom a gente estar num ambiente onde a gente se sente bem, né? Olhe para quem está do seu lado e diga: Deus vai falar conosco profundamente. Você crê? Então dê um grito de glória a Deus, por favor. O texto que eu li com vocês é um daqueles textos que coloca a gente de pé em qualquer situação que a gente estiver passando. Eu sempre ouço alguém falar: eu encontrei Jesus, eu aceitei Jesus, quando na verdade é o caminho contrário. Foi Ele que nos encontrou. Quem estava perdido era a gente, não era Ele não, é? Sim ou não? Quem estava perdido aqui? E quem foi que te encontrou? Foi Jesus. Então nós não encontramos Ele, Ele nos encontrou. Aqui nesse texto que eu li, Jesus está dizendo aos seus discípulos: não fostes vós que escolhestes a mim, fui eu que escolhi vocês. Isso aqui é muito forte. Quando esta palavra entrou no meu coração, todos os meus traumas com igreja, com religião, acabaram. Não sei se você sabia, há uma doença que não tem cura. É a ferida provocada pela religiosidade. Pessoas feridas por uma religião raramente conseguem atingir o status de felicidade, de alegria, de vida plena. Elas sempre viverão à mercê de um sentimento de rejeição, de perseguição, de peso. Então a ferida provocada pela religião, ela não tem cura. Eu passei por vários processos na vida quando me converti, mas quando eu li esse texto na Bíblia, quando eu vi Jesus falando com aqueles 12 homens, eu disse 12 o quê? Mais uma vez, 12 o quê? Anote isso. Ele não chama super-homens, Ele não chama Mulher Maravilha, Ele não chama super seres, pessoas que têm dons extraordinários.
Ele está pouco se importando se você tem ou não capacidade. Ele olha para o vaso, e o melhor tipo de vaso que ele pode escolher é o vaso que está vazio. O melhor vaso para ele usar é aquele que, quando chega na presença dele, ele tem que quebrar e fazer de novo, porque ele faz do jeito dele, ele faz do modelo dele. Estar vazio é a melhor coisa que tem, porque aí ele vai encher a pessoa. Quantas pessoas vieram no meu tempo, vieram carregadas, cheias de conhecimento, de talentos, não prestou ninguém, porque a pessoa vem estribada em cima do seu dom. Ela tem orgulho de ser o que é e de fazer o que faz. E esse tipo de pessoa tem muita dificuldade no reino, porque o reino não é uma casa de espetáculos, um culto não é um show. Eu não sou um artista, isso aqui não é um palco, isso aqui é o quartel-general de Deus. Imagine que soldados vieram de todos os cantos carregando em suas cicatrizes, porque passaram uma semana, um mês no meio de um campo de batalha interminável. E aí aprove ao capitão deste exército trazer um soldado com mais experiência. O que é um pregador? É um soldado experimentado. É alguém que passou por onde você está passando, ou por coisas muito piores, e sobreviveu. E o que é que eu vim fazer aqui? Contar para você que dá para vencer, que é possível. Você está passando pelo pior momento da sua vida agora, com vontade de morrer, de matar alguém ou de se matar. E se você ouvir com muita atenção o que eu vou te falar até o fim do culto, você vai sair daqui com a vontade de fazer a seguinte oração: Deus, eu quero viver 1000 vidas nessa vida. O desejo de viver está atrelado a você saber o que é que você está fazendo aqui. Existem 3 perguntas que são chamadas de perguntas filosóficas. Todos os filósofos a fizeram, todos os intelectuais a fazem, poucos têm a resposta. São elas: de onde vim, o que estou fazendo aqui e para onde eu vou. O ser humano que consegue a resposta para essas 3 perguntas, ele tem uma vida melhor do que a de todos os outros. Porque se ele sabe de onde veio e sabe para onde vai, ele sabe que está aqui cumprindo uma missão para aquele que o plantou aqui. Aquele que não acredita em Deus, ele não vive, ele vegeta. Aquele tal de ateu, o cético, aquele que acha que conhece tudo das letras, que acha que Deus é apenas uma invenção do homem. Essas pessoas carregam tantas dores, tantas angústias internas, que eu tenho pena delas. Mas uma pessoa que conhece Deus, se encontra com Ele, descobre de onde veio e para onde vai, essa pessoa tem uma vida tão tranquila. Não é uma vida perfeita, mas essa pessoa conhece uma paz que só na Bíblia existe. É a tal paz que excede todo o entendimento. Qual é a paz que excede todo o entendimento? É a paz no meio da guerra. É a paz quando o teto desabou em cima da sua cabeça, quando o chão abriu debaixo dos seus pés, quando o mundo se revoltou contra você e quando você acabou de perder tudo. Como é que uma pessoa cujo teto caiu sobre a cabeça dela, que abriu um buraco e engoliu, que ela perdeu tudo que tinha, consegue ainda se manter viva e de pé? Só há uma resposta: é porque ela sabe o que ela está passando. Ela pode não saber o porquê ela está passando, mas ela tem um outro conhecimento. Pergunte qual? Ela sabe que tudo na vida dela, ou Deus mandou, ou Deus permitiu. Não há um terceiro caminho. Se você tiver essa mesma compreensão nessa noite e entender o que eu estou te falando, você vai sair daqui para uma nova vida. Vai acabar os questionamentos da sua alma, vai acabar as noites de insônia, vai acabar as raivas e as angústias interiores que você tem, os traumas, as depressões, a síndrome do pânico, vai tudo ser jogado dentro de um saco para o lixo. Porque se você tem respostas, a sua vida passa a ser diferenciada. Se eu contasse para você a metade do que eu já passei, e hoje dentro do avião Deus me deu inspiração, comecei a escrever um livro, ainda não tenho nome para ele, mas é algo parecido assim: quando as minhas dores te curam. Vai ser grande esse livro. Eu comecei a escrever, escrevi por 2 horas e meia, enquanto Roberto babava do meu lado no avião. A inspiração veio, Roberto.
Se eu contasse para você 1/3 do que eu já passei na vida, você ia falar assim: não, não pode ser, é mentira. Que as pessoas me veem pregar, me veem sorrir, me veem enfrentar lutas, tudo comigo vai para o Jornal Nacional. Ah, porque não é a senhora. Tudo comigo é processo, é pancadaria, tudo comigo é maximizado. E as pessoas já apostaram na minha morte inúmeras vezes, na morte espiritual, na morte do meu casamento, na morte do meu ministério, na morte da minha vida pública. Quantas pessoas chegaram até a fazer o enterro, mas nunca conseguiram fazer a missa de 7º dia. É sério. Toda vez que tentaram fazer a missa de 7º dia, foram lá e o caixão estava aberto, um bilhetinho lá dentro dizendo: desculpa, mas eu ressuscitei, porque aquele que me fez promessas é fiel para cumprir cada uma delas. E quem tem promessas não morre até as promessas se cumprirem na sua vida. Todo ser humano que tem uma promessa divina, ele está imortalizado. Não tem AIDS, não tem Covid, não tem acidente de carro, não tem afogamento, não tem atropelamento, não tem bala perdida. Nada pode tirar essa pessoa desta terra. Por quê? Porque aquele que fez a promessa não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender daquilo que ele fala. Alguém tem uma promessa de Deus aqui? Ah, então por favor, me dê um rosto melhor do que esse. Porque se você tem uma promessa de Deus, você não pode ficar me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Não pode ficar me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Não pode ficar nesse culto de festa e aniversário com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Não pode. Por que não, pastor? Porque a sua vida está em andamento. Ah, pastor, mas falaram, disseram que iam colocar um ponto final na minha vida. Quem pode colocar um ponto final onde Deus ainda está escrevendo? O único que pode colocar um ponto final na sua vida é talvez hoje o único que se interessa em ver você vivo, que até você desistiu de si mesmo. É aquele que escreveu a sua história. É Deus. Então, quem morre na véspera é peru. Pode ficar tranquilo. Enquanto Deus não cumprir tudo que Ele falou para você, o diabo não pode fazer nada na sua história. Amém? Posso ouvir um grito de glória a Deus? Vamos tentar responder as 3 perguntas filosóficas. De onde vim? Pergunte para o seu irmão: de onde você veio? Se ele falar que foi da esquina do sovaco sujo, dê um cascudo na cabeça dele. Eu não estou falando do bairro que você nasceu, não estou falando da cidade, do estado, do país. Eu estou falando de onde veio o seu espírito. Eclesiastes capítulo de número 12, versículo de número 7. O homem mais sábio do Velho Testamento foi Salomão, e é ele quem vai escrever assim: quando o homem morre, o pó volta para a água, sim ou não? O pó volta para a árvore, sim ou não? O pó volta para onde? Para o pó. O pó volta ao pó. Vou repetir: o pó volta para onde? Mas ele não termina aí. Ele diz: o pó volta ao pó, mas o espírito, este volta para Deus, porque foi Deus quem o deu. Beto, mude a música. Eu descubro aqui de onde eu vim. Eu sou um ET. É sério, eu sou um extraterrestre. Não igual aquele de Varginha, nem igual o ET lá do Steven Spielberg. Não. Eu sou de outro plano. E não sou só eu, você também é. Você não nasceu porque o seu pai e sua mãe premeditaram, te prepararam, sonharam. Você não é fruto de um aborto mal feito. Você não nasceu porque o método contraceptivo do seu pai e da sua mãe fracassaram. Você não nasceu como filho do carnaval. Tem essa história, né? Filhos do carnaval, filhos de uma noite.
onde o pai e a mãe não eram nem pai nem mãe, apenas se usaram e a consequência veio. Você não é nada disso. Você é um sonho divino. Pastor, explico. Deus estava muito inspirado no dia em que Ele sonhou com você. Ele sonhou com você e somente com você. Você sabia que quando um homem ama uma mulher, ele planta milhões de outras vidas dentro dela? A ciência diz que são cerca de 200 milhões de sementinhas masculinas que são plantadas no mesmo lugar. Pelo tamanho da entrada do corpo da mulher até o seu útero, que para nós é muito pequeno, talvez a palma de uma mão adulta estendida, para o tamanho que você foi plantado no útero da sua mãe, é como se você saísse do Rio de Janeiro, da praia, e fosse até o Canal da Mancha, lá na Europa. Essa é a distância calculada pelo tamanho que você foi plantado. Por isso 200 milhões de outros seres. Imagine uma competição de natação. Alguém já assistiu competição de natação? Tem lá várias arraias, está todo mundo lá, cada um no seu pódio. Alguém dá um tiro, todos pulam. Quem chega primeiro vence, sim ou não? Imagine que você foi colocado numa raia dessa. A diferença é que quando você olhou para a esquerda, tinha 100 milhões de nadadores. Quando você olhou para a direita, tinha 99.999.999 outros nadadores. E você, o de número 200 milhões. Todos saltaram juntos e nadaram juntos. Só um chegou na linha de chegada. Você não entendeu, eu vou falar de novo. Você deixou para trás 199.999.999 outros nadadores. Poderia ter nascido alguém mais bonito que você, mais feio que você, mais forte que você, mais alto que você. Poderia ter nascido alguém mais importante que você, alguém que ia inventar a cura do câncer. Pastor, por que nasceu eu? Boa pergunta. A resposta está no versículo que eu dei hoje. Não fostes vós que escolhestes a mim. Fui eu que escolhi você. Pastor, essa frase que o senhor falou, essa história é bonitinha, mas isso aí é só para inglês ver, né? Não, está na Bíblia. Salmo 139, versículo 16. Ó Davi escrevendo: tu me sondas e tu me conheces, desde que eu era pequeno e informe, sem forma. O meu anel é pequeno, mas ele tem forma. O brinquinho que você usa na orelha da sua filhinha, é aquela gotinha de cristal, é pequeno, mas tem forma. O grão de mostarda é pequenino, mas ele tem forma. Davi está dizendo que quando Deus enxergou ele não tinha forma nenhuma. Ele era um amontoado de células. E Deus enxergou ele dentro do ventre da mãe dele. Tu me sondas e me conheces, desde que eu era pequeno e sem forma. Com esta palavra eu quero quebrar as garras do diabo que estão sobre a sua cabeça. Porque ele vive dizendo para você que você é o filho rejeitado, que a sua mãe não te queria, que o seu pai não te queria, que o mundo não te queria, que você nasceu mais feio, que a cor da sua pele não te agrada, que a textura do seu cabelo também não te agrada, que a cor dos seus olhos não te agrada, que você é o resto do resto do resto, que você é o verme do carrapato. Ele fica dizendo isso para você, porque o infeliz do diabo, mesmo não sabendo o futuro, é um psicólogo. Imagina que seres humanos convivem com seres humanos e quando acordam de manhãzinha são capazes de quase adivinhar o que o outro está sentindo. Quem tem filho adolescente aqui? Meus pêsames. Quer dizer, meus parabéns. Alguém tem alguma filha, algum filho que quando a criatura acorda de manhã, ela passa perto de você, você já sabe se pode falar com ela ou não. Você sabe que se você falar qualquer coisa, a criatura vira o gadareno da Bíblia. Já aconteceu isso com alguém aqui? Ora, você não sabe o futuro. E por que você não conversou? Você não sabe o que ia acontecer. Você tem a percepção, isso chama-se psicologia.
é ler a pessoa, é entender a alma da pessoa. Se nós, seres humanos, compreendemos e descobrimos e entendemos o outro, imagine o diabo que derrubou o primeiro homem da terra, que derrubou bilhões de seres humanos ao redor do planeta Terra, desde que o mundo é mundo, que conheceu tudo e a todos. O diabo não precisa saber o futuro para ele olhar para você e ver que você é diferente, que você é escolhido. Como assim, pastor? O escolhido, ele não nasce, ele estreia. Pega esta palavra, é sério. Todos os que estão me ouvindo pregar nessa noite, sem exceção, você não nasceu, você estreou. Porque você nasceu com uma chamada que levou anos, meses, décadas para que fosse revelada, mas enfim ela se revelou a você, e olha você hoje diferenciado. Você nunca se perguntou por que as pessoas têm inveja de você? Você olha para o espelho, você não gosta do que vê, você não sabe se você está de frente ou de costa. É sério, tem gente aqui que é tão chato que ela não olha no espelho para não brigar com ela mesma. A criatura é cri-cri, é barraqueira. É sério. Pastor, e por que eu nasci? Só ele tem essa resposta. Eu te conheço aparentemente falando. O diabo tem uma visão um pouquinho mais abrangente, porque ele conhece muitos homens e mulheres, mas só Deus conhece você de verdade. Por isso ele dá para você uma luta que você consegue vencer. Deus não é injusto. Ele jamais te dará uma cruz que você não vai conseguir carregar. Jamais te jogará num buraco que você não terá força para sair dele. Jamais te deixará numa situação que você não terá força suficiente para romper. Senão seria ele injusto. A luta do meu irmão, pastor, é menor do que a minha. Sim, porque ele tem aquele sustento. Você é um pouco mais forte. As pessoas não têm inveja de você pelo que você tem ou deixa de ter. Até porque tem uns aqui que não tem nem onde cair vivo, com de lá morto. As pessoas não te invejam pelo que você tem, elas te invejam pelo que você é. E o que é que eu sou, pastor? Pois bem, vamos tentar descobrir nessa noite. O diabo, o psicólogo, já sabe o que você é. Porque em algum momento da sua vida, ele pegou Deus. Num dia em que Deus estava lá, estressado. Num dia em que Deus estava entediado. Deus resolveu abrir a janela do céu, debruçar nela e ficar olhando a terra. Imagina Deus brincando, girando a terra, para cima, para baixo, para os lados, continente africano, continente asiático, Europa, Américas do Norte não, América Latina, tá, Argentina não. Ele olhou o Brasil. Ele olhou um amontoado no Brasil que tem árvore pra caramba. Um lugar que as pessoas acham que só tinha índio. Ele resolveu pegar aquele pedacinho de árvore e ir aumentando, igual você faz no Google Maps. Foi aumentando, até que ele chegou no ventre da sua mãe. E o diabo viu Deus enxergar você. Deus não disse uma única palavra, mas não precisou. O diabo viu os olhos de Deus brilharem. Pastor, isso aí é outra invenção sua, né? Não é não, está na Bíblia. Deus está lá debruçado na janela, olhando para a terra, mexendo para lá, para cá, ampliou. Tinha um cidadão ali. Aí chegou alguém aqui, o diabo. Aí Deus disse: e aí, viste tu o meu servo Jó? Homem temente. O diabo pegou Deus olhando para você, para sua família, e para ele foi o suficiente para entender que você será grande, que você será importante, porque Deus jamais apostaria todas as fichas dele em um derrotado. Se homens não apostam em nada que perde, imagina Deus. Você foi um investimento de Deus. Acredita nisso? Ah, pastor, mas eu já fui, já voltei, desviei. Pois bem, você é um daqueles investimentos de risco. Homens fazem investimento de risco. Não sei se você tem aplicação em banco. Se você tem conta em banco, não precisa nem ter dinheiro. Vai lá uma hora, fala com o gerente: eu queria fazer aplicações. Só para você ver a cara dele. Aí ele vai sentar com você, todo sorridente, porque ele acha que vai pegar um dinheirinho seu para aplicar. Ele vai dizer: qual é o seu perfil? Você é conservador ou você gosta de risco?
A aplicação conservadora é aquela que o juro é tão pequenininho, mas você tem certeza que nunca vai sair dali. A aplicação de risco é aquela que você corre o risco de ganhar muito, mas também pode perder tudo. Se homens fazem a aplicação de risco sem enxergar o futuro, imagina Deus que conhece tudo. O que para mim é difícil, eu sou pastor de igreja, o sangue de Jesus tem poder. Um dia eu estava lendo a história de Moisés e vi Deus falar: Moisés, eu vou destruir o povo e vou fazer de você um outro povo. Eu disse: fala para mim, Senhor, faz essa proposta para mim. Deus falou para Moisés: eu vou matar esse povo e vou fazer de você um outro povo. Em vez de Moisés aceitar, ele se jogou no chão, ajoelhado, rasgou as vestes e falou: Senhor, risca o meu nome do teu livro, mas não destrói esse povo. E eu não sou tão crente como Moisés. Tem dia que se Deus falar para mim: Marco, eu vou fechar essa igreja, vou te dar outra, eu falo: fecha agora, Senhor. Por quê? Porque tem gente que dá muito trabalho. Tem gente que só o sangue de Jesus. Tem gente que não dá, que você não dá nada por ela, a pessoa só atrapalha. Ela passa uma temporada na igreja, ela não está convertida ainda, ela está no processo. Ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tem uma hora que você desanima, você não quer mais nem convidar ela. Mas não fomos nós que escolhemos a pessoa. Não fostes vós que escolhestes a mim, eu escolhi vocês. Pastor, mas mesmo sabendo quem eu sou, ele me escolheu. Ele escolheu Judas. Ele sabia tudo e mesmo assim escolheu Judas. Eu tenho uma pregação, uma revelação que Deus me deu nessa parte, que ela é terrível. Quantas pessoas Jesus chamou para serem apóstolos? 12. Quantos? Por que 12 e não 13? Por que 12 e não 11? Por que 12 e não 20? Você já se fez essa pergunta? Quem estuda muito teologia vai me dar uma aula, vai dizer: pastor, é porque no Velho Testamento nós temos a igreja do Velho Testamento, que é Israel. Israel nasce dos 12 filhos de Jacó. E a igreja do Novo Testamento é um novo Israel, então ela precisa nascer com 12. Teologicamente, perfeito, legal. Mas como eu sou pregador maluco e procuro coisas que não existem, e Deus de vez em quando dá umas revelações, olha o que Deus falou para mim enquanto eu estava estudando. Eu falei: por que 12? Por que 12? O Senhor disse para mim: quantos meses tem o ano? Nenhum ser humano consegue nascer em 2 meses de uma vez. Ele só nasce em 1 mês. Quem aqui antes de ser crente gostava do tal do horóscopo? Ninguém, tudo falso. Levanta a mão aí que eu te conheço. Vai. Quem lia horóscopo? Deixa eu ver. Quem antes de ir para o trabalho ligava o rádio, abria o jornal, pegava lá o horóscopo. Deixa eu ver: Escorpião, Libriano. Quem ouviu uma vez o horóscopo e saiu de casa, e tudo que o homem falou no rádio, você leu no jornal, bateu? Levante a mão para eu ver. É sério. Foi exatamente o que o cara falou. Aí a pergunta que eu faço: ele era mágico? Feiticeiro? Ele sabia o futuro? Não. Só vai entender isso quem estuda psicologia. O maior psicanalista do mundo foi um psicanalista austríaco, chamava Sigmund Freud. Freud, certa vez, começou a mapear os seres humanos, pastor. E ele pegou um amontoado de gente, milhares de pessoas. Ele fez esse estudo por anos. E ele chegou à seguinte conclusão: que de todos os seres humanos, milhares que ele estudou o perfil, traçou o perfil psicológico deles, todos eles se dividiram em 12 grupos. Ele percebeu que todas as pessoas que nascem no mesmo período do mês, elas não são idênticas, não são gêmeas, não são iguais, mas elas têm as mesmas, são propensas a gostar das mesmas coisas. Geralmente elas têm o mesmo temperamento, geralmente elas têm o mesmo foco na vida. Eu nasci no dia 12 de outubro, e eu viajei o mundo, conheci muitos irmãos que nasceram no mesmo período que eu. A gente senta para conversar, a gente gosta dos mesmos filmes, a gente gosta de leitura,
Eu gosto de ler, de escrever, de compor. Sou poeta, gosto de escrever poemas. Gosto de música, gosto de artes. Geralmente quem nasce nesse período tem essa mesma aptidão. A que conclusão eu cheguei? Que Deus, quando criou o universo, Ele estabeleceu no cosmos padrões para seres humanos. Embora cada um seja um universo, todas as pessoas nascidas no mesmo período do tempo, geralmente elas têm o mesmo tipo de temperamento. E é o seu temperamento que vai gerar dentro dela o seu caráter. Olha que coisa. Temperamento. Comecei a estudar a vida dos apóstolos. Vasculhei os livros que eu tinha e os que eu não tinha, fui atrás. E pasmem, eu descobri que cada um dos discípulos de Jesus que se transformaram em apóstolos nasceram em um mês do ano. Ninguém nunca tinha me falado isso. Eu cavei a história, fui atrás, peguei livros católicos que só eles têm estudos sobre isso, só eles conhecem os santos, só eles estudaram a vida deles, quando nasceram, em que período morreram. Cada um dos apóstolos de Cristo nasceram em um período do ano. Jesus tinha 12 homens, e esses 12 homens representavam todos os temperamentos que existem na sociedade. Era um recado dele, pergunte qual. Não me interessa como você é. Não me interessa o seu temperamento. Se você é fleumático, sanguíneo, colérico, depressivo, chato, cri-cri, tímido, não importa o seu temperamento. Jesus está dizendo: se cruzar o meu caminho e me der uma chance, eu te transformo em um poderoso ser humano que vai impactar e tocar a vida das outras pessoas. Você consegue entender isso? Não existe homem em que Jesus não dê jeito. Há quem diga que pau que nasce torto não endireita. Só não endireita até encontrar o carpinteiro de Nazaré. O carpinteiro de Nazaré tem uma plana na mão que ele arranca o que está sobrando, ele coloca o que está faltando e ele endireita o ser humano. Eu estou aqui nessa noite para te dizer que você não é fruto do acaso. Estou aqui para te dizer que você precisa deixar esse fardo que você carrega sobre os ombros, de uma vez por todas, para trás. Que fardo, pastor? O fardo da dor de existir. De existir num mundo injusto. Essa tristeza de ter sido criado numa família desajustada, numa família desestruturada, numa família desequilibrada. Todas as vezes que você vê uma pessoa extremamente barraqueira, aquela pessoa que vai xingar, que vai brigar, eu poderia dar nomes, mas se eu der nome aqui de gente que você conhece, depois eu tomo um processo. Ao invés de você ter raiva da pessoa, ore por ela. Porque quando você estuda a alma da pessoa, a psicologia, você vai entender que ela usa como arma de defesa o ataque. Porque a vida toda alguém tentou tirar alguma coisa dela. A pessoa foi abusada. A pessoa sofreu abusos na alma, no espírito, no corpo. Tais pessoas criaram um estereótipo, uma figura que elas não são. Criaram um personagem. Eles não são aquilo. Quer ver uma pessoa assim? Jesus está na beira de um poço. Tem uma mulher tirando água. Ela não conversava com ele, nem ele com ela. Ela era samaritana e ele era judeu. Havia um ranço entre judeus e samaritanos. Quando ela terminou de pegar água, Jesus chamou a atenção dela e disse: Senhora, eu tenho sede, me dá um pouco dessa água. Você lembra como é que a mulher respondeu para ele? Como sendo tu homem judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana? Pelo amor de Deus. Ela tocou em dois pontos terríveis para um judeu: a masculinidade de Jesus e a religião dele. Ela diz: como sendo tu homem. Ela está dizendo: nenhum homem que tem vergonha na cara conversa com uma mulher que não seja do seu povo. Ela está chamando ele de cafajeste. Por quê? Pergunte por quê. Ela teve 5 maridos e o que ela tinha agora não era dela. Todo homem que cruzou o caminho dela arrancou um pedaço dela. Todo homem queria arrastar ela para a cama. Então ela criou essa figura enérgica para brigar com qualquer homem que se apossava dela, porque ela não queria que ninguém mais tocasse nela. Quando Jesus puxou conversa, ela achou que Jesus fosse um safado.
mesmo sendo ele um religioso que usava uma roupa branca, uma estola sacerdotal branca de profeta. João estava ali porque ele escreveu a história. Aquela mulher sabia que se Jesus fizesse assim para João, João pegaria pedras e mataria ela, porque ninguém atacava um homem santo naquela época. E se Jesus contasse para João que ela era adúltera, João teria todas as forças para matar ela com ritos de crueldade. Ela sabia de tudo isso e mesmo assim foi para cima de Jesus, como sendo tu homem. Aí ela fala, judeu, diga comigo, judeu. Ela não sabia que Jesus era da tribo de Judá. Os judeus eram chamados de hebreus. Ela só entendeu que ele era judeu por causa da roupa branca dele. Ele era um doutor da lei, ele era um rabi, um rabino da Galileia. Então quando ela chama ele de judeu, ela está dizendo, a sua religião não te ensinou a não falar com gente de outra religião, porque os samaritanos eram diferentes. Ela atacou Jesus. Jesus mapeou a alma dela. Olha como ele responde para ela. Ah, mulher, se tu soubesses quem sou eu que falo contigo, você me pediria água, e eu te daria uma água que quem bebe dela nunca mais tem sede. A mulher arriou os 4 pneus, e olha como ela responde a Jesus, mas Senhor. Ela mudou a forma de tratamento. Primeiro chamou Jesus de homem judeu, agora ela chama ele de Senhor. Só reconhecemos alguém como Senhor quando ele é maior do que a gente. Ela reconheceu que ele não era um safado, ele era diferente. Ela falou, o senhor não tem como tirar a água do poço porque ele é fundo. Jesus foi perto dela e disse, a água que eu tenho para te dar não está aí. Eu sou a fonte da água da vida. Quem bebe da água que eu tenho para dar nunca mais terá sede. E ela que saiu de casa como prostituta, depois desse encontro se transformou na maior missionária do Novo Testamento, porque ela ganhou a cidade dela inteira para o reino de Deus. Você entendeu isso? Temperamentos. Não me importa o seu temperamento. Eu sei que teve gente aqui que foi testado pela vida, e eu não tenho pena de você. O senhor é grosso, o senhor é um homem frio, o senhor é um homem calculista? Não, eu sou um homem experimentado. Quando eu não tinha conhecimento disso, todas as pessoas que me contavam uma história triste, olha eu orando pela pessoa a noite inteira. Intercessor. Se alguém aqui tem o ministério de intercessão, que Deus te ajude. O intercessor não é quem ora pelo outro, é que quando alguém vai orar pelo outro, ele se coloca no lugar do outro, e ele recebe todas as dores do outro. O intercessor, quando termina uma oração, ele sai com o corpo todo dolorido, porque ele traz sobre ele todas as angústias e as mágoas do outro. Eu era um intercessor, até que Deus me deu entendimento. Hoje, quando alguém vem me contar uma história muito triste, eu escuto, termino, eu digo, eu sinto muito, mas estendo as mãos e digo, meus parabéns. Alguns chegam a dizer, o senhor é um homem muito, o senhor gosta de ver os outros sofrer? Eu falei, não, o senhor está me dando os parabéns porque eu digo, porque eu já passei por aí, e eu sei que Deus só leva alguém nesse caminho quando Ele quer colocar essa pessoa onde Ele me colocou. Eu vou falar de novo. Tudo que você está passando, pense na pior luta. Ah, foi violentada, estuprada. Pense, sofreu um assassinato, uma calúnia. Pense, tudo que você passou, tudo estava escrito. Não tem como fugir da sua história. Ninguém pode viver a sua história. Por quê? Porque você veio dele. Você não é um sopro de um vento. Você não é um amontoado de células. Você não foi feito em laboratório. Você é um sonho divino. Deus sonhou com você. Pastor, mas eu sofro demais. É porque Ele vai te usar demais. A medida da sua dor é a medida da alegria que Ele vai te dar. Nunca se esqueça que quando Ele diz assim, olha, eu vou fazer o sol e a lua se curvar diante de você, logo na sequência, ao invés de Ele te colocar lá no céu, Ele pega o céu e vira para baixo e faz um buraco em forma de uma cisterna. Aí Ele te joga dentro da cisterna. É o que você vai fazer dentro da cisterna que vai fazer Ele te levar ou não onde Ele te colocou. Aí Deus está te testando, Deus está te provando. Aí vem você para cá com o ombro caído.
me olhando com essa cara de paisagem, filosofando o culto inteiro, com um lencinho na mão, enxugando as lagriminhas de crocodilo. O senhor não sabe o que eu passei. Não quero saber. Eu sei que se você está passando, que você aguenta. Eu sei que existem lutas e vales que deixam traumas na gente. Eu sei que existem noites tão escuras que a gente não consegue ver o dia amanhecer. Eu sei que existem vales que não dá para ir com ninguém, tem que ir sozinho. Lembra de Jesus no Getsemane? Lembra dele momentos antes na casa, pedindo para alguém cantar um hino? Lembra antes disso, ele fazendo a oração para partir o pão e ele dizendo que um ali ia trair ele? Vamos de trás para frente? Ou de frente para trás, melhor. Ele está lá partindo o pão, angustiado. Ninguém nunca viu ele daquele jeito. Ele sabia o que ia acontecer. Aí ele parte o pão e dá para Judas. E ele diz: aquele a quem eu dei esse pedaço de pão vai me trair. Ele já sabia. Termina o jantar, todo mundo quieto, ninguém nem conseguiu comer, porque ele diz: um entre vós vai me trair. Acabou o clima. Todo mundo terminou de jantar, diz: podemos ir embora, Messi? Pela primeira vez diz: não, hoje eu quero que vocês orem comigo. Cante comigo. Eu nem sabia que Jesus cantava. Queria saber a letra da música. A gente ia gravar ela para sempre. Foi aquela música que preparou ele para encarar o Getsemane. Ele cantou, terminou de cantar, ele disse: vocês podem orar comigo? E vai todo mundo para o Getsemane. Todo mundo dobra o joelho. E eles só sabem fazer uma oração. Aqui ele ensinou o Pai Nosso. Mas a oração do Pai Nosso, se a pessoa não for muito habilidosa, antes de ela terminar de orar, já acabou a vela. 1 minuto de oração é o que dura o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém. 1 minuto. Era a única oração que eles sabiam. Lembra quando eles discutiram com Jesus, falando: os discípulos de João sabem orar e nós não. Ensina-nos a orar. E Jesus dizendo: para que vocês querem saber orar se eu estou com vocês? Mas querem aprender? Eu vou ensinar. Quando for orar, orai assim: Pai nosso que estás no céu. Era a única oração. E eles fazem oração, juntam as mãos, estão lá orando: Pai nosso. 1 minuto, silêncio no jardim. Jesus levanta a cabeça e vai perto deles: vocês não podem orar comigo 1 hora? Eles oraram 60 segundos. Jesus queria que eles orassem pelo menos 60 minutos. Eles juntaram a mão de novo e começaram: Pai nosso que está no céu. Vocês sabiam essa oração? E Jesus querendo ouvir barulho para ele poder gritar, porque quando a gente está angustiado a gente quer gritar, mas ele não podia gritar porque eles não estavam prontos para ouvir. Mas teve uma hora que ele não aguentou. Ele chamou num canto Pedro, Tiago e João e disse: a minha alma está angustiada até a morte. Pode imaginar eles correndo para o joelho e orando por ele. Daqui a pouco todos dormiram. Jesus levantou, olhou o meio do jardim e disse: tem dias que a gente tem que ir sozinho. Tem dias que o melhor amigo não vai te acompanhar. Sua família não vai te acompanhar. É o tamanho da sua missão. É o que você vai fazer diante da dor que vai te dar o prêmio lá na frente. Pastor, o senhor falando parece que é muito fácil. Parece, eu sei que não é, porque eu já vivi. Eu já fui caluniado. Eu já enterrei um filho. Nenhum pai deveria ter que enterrar um filho. Dentro do necrotério, eu peguei o caixão dele e eu afofei o caixão, troquei ele, coloquei ele dentro do caixãozinho. Eu queria que meu filho ficasse confortável dentro do caixão. Olha que loucura. Eu não queria fechar a tampa, porque eu sou pastor pentecostal que acredita em milagre. Cada peça de roupa que eu coloquei no meu filho, eu orava dizendo: traz ele de novo, Pai. Tu tens poder para ressuscitar. Eu tentei negociar com Deus. Eu disse: me leva no lugar do meu filho. Eu troco de lugar com ele, me mata. Eu já vivi, dá a vida para ele. E Deus não deu. Que noite terrível. Que dia triste. No dia que descobrimos que o bebê estava morto dentro da barriga da minha esposa, já no 8º mês,
O médico não pôde fazer a curetagem dela, porque a gente não tinha plano de saúde. Olha só o que é viver da fé. As pessoas me veem hoje andando de avião, voando para lá e para cá, tendo uma casa bonita, mas ninguém olha de onde a gente veio. Eu não tinha plano de saúde. Ficamos numa fila de 5 horas no SUS para ouvir o médico falar depois: o bebê morreu, não tem o que fazer, e você não pode internar ela porque ela não tem plano de saúde. Dê um documento dizendo: se em 3 dias o corpo dela não abortar, aí você corre com esse papel para o hospital, senão aí ela morre, porque pode apodrecer dentro dela. Olha que inferno. E eu arrastei minha esposa para casa, ela segurando aquele barrigão, chorando. Eu tentando descontraí-la, dirigindo o carro, dizendo para ela: somos jovens, vamos ter muitos filhos ainda. Até que ela deu um grito, agarrou a minha mão e botou na barriga dela e disse: você é o pastor aqui. Você ora por mulheres estéreis e Jesus dá a ela filhos. Você já orou, Jesus levantou paralíticos, cegos viram, surdos ouviram. Ore pelo seu filho. Eu quase bati o carro. Eu parei o carro na pista de madrugada. Eu fui do lado dela, abri a porta, dobrei o joelho no asfalto e botei a mão na barriga dela. Eu implorei e o milagre não veio. Para ela dormir, tive que sedá-la naquela noite. Ela dormiu abraçada com a barriga. Eu tinha um quartinho na minha casa que eu chamava de escritório. Eu tinha lá uma estante com mais de 1000 livros que eu já tinha lido, 16 Bíblias que eu tinha lido. Fiquei procurando a noite inteira alguma coisa ali que viesse me confortar. A Bíblia ficou grande, eu não enxergava nada nela. Os livros não trouxeram nada para dentro da minha alma. Eu peguei uma cadeira, botei lá, coloquei um travesseiro, botei o meu rosto em cima do travesseiro e um outro travesseiro em cima da cabeça, para eu poder gritar e não acordar ela. Eu chamei Deus e Deus não veio. Aí um infeliz que eu não chamei veio e sentou na cadeira. O diabo, com a sua crueldade, dizendo para mim: se você tivesse continuado na faculdade de Direito, o seu filho estaria vivo, você teria plano de saúde. A morte do seu filho é culpa sua, por ter negligenciado a sua família e ter ido corrido o mundo, vivendo de esmola de igreja. Eu levantei aos gritos, falei: Deus, ou o Senhor fala comigo, eu abandono tudo isso aqui. Aí eu mexendo nos livros, caiu um livreto marrom desse tamanho. Espero que aqui ninguém se escandalize. Abri o livreto no meio. O livro era de quando eu era coroinha na igreja católica. Meu livro de orações estava lá. Quando eu abri no meio, estava lá a imagem de um homem usando uma roupa marrom, com uma corda na cintura. Ele estava ajoelhado perto de uma pedra, com os braços assim, uma árvore cheia de passarinho, e ele era careca aqui, só tinha uma auréola de cabelo. Estava lá escrito São Francisco de Assis. E estava lá, oração de São Francisco de Assis. Por isso eu disse para vocês não se escandalizar, porque foi aquela oração que me salvou. Francisco de Assis orou assim: Deus, me ajuda a suportar aquilo que eu não consigo entender. Eu nunca tinha feito essa oração, e naquele dia eu aprendi ela. Me ajuda a suportar o que eu não consigo entender. Deus é tão majestoso que Ele nos fez diferente de tudo. Ele nos dá a habilidade de conviver com a dor. Quando ela chega, a gente quer morrer, e a gente diz: eu vou morrer, não vou aguentar mais. Mas com o passar do tempo a dor vai diminuindo. Hoje, quando eu falo do meu filho, eu ainda choro porque eu sinto saudades, mas eu não sinto mais aquela dor. Olha como Deus é bom, porque Ele poderia ter deixado eu com aquele sentimento até hoje, já teria me matado, ou morrido, ou não sei, feito uma loucura. Por isso que eu estou aqui para te dizer: está tudo como tem que estar. A palavra de Deus para você nessa noite é essa: eu não perdi o controle. Diz o Senhor: eu não perdi o controle da sua vida. Foi no meio dessas dores que eu aprendi que Deus muitas vezes fecha os lábios, mas Ele nunca fecha os olhos. A
Anote isso. Deus fecha os lábios, mas nunca fecha os ouvidos. Não é porque Ele está em silêncio que Ele te abandonou, não, Ele está em algum lugar. E por que Ele não fala? Porque Ele não pode interferir no processo que Ele criou para você mesmo, porque o que Ele tem para você é muito grande. O que não custa nada não vale nada. Ele só vai te dar aquilo que você pediu, que é muito grande, ou Ele só vai fazer aquilo que Ele determinou para você, se você passar pelo teste. Passar pelo teste não significa aceitar tudo de boa, viu? Significa só aguentar. Aguenta. Porque não foi você que escolheu Ele. Foi Ele que escolheu você. Traumas existem porque somos seres humanos. Traições, pancadas, abusos, xingamentos. Eu não sabia que palavras tinham tanto poder, gente. Tem pessoas que falam conosco, elas nos paralisam. Elas conseguem roubar da gente a vontade de viver. São tão habilidosas com a palavra, a língua delas é como a língua de uma cobra bifurcada. Elas conseguem tocar no nosso ponto fraco. E é nessa hora que nós temos que ter estrutura para entender que nós não estamos aqui por acaso. Nós não somos como o cachorrinho que caiu da mudança e está perdido. Você não é um indigente. Você é filho. Eu vou falar de novo. Você não é um indigente. Você é filho. E o seu pai não perdeu o controle da sua vida. O que você não entende agora, anota. A gente vai se encontrar daqui uns anos. Você vai falar comigo, pastor, o senhor tinha razão. Eu sobrevivi. Minha velha mãe dizia assim: o que não me mata me deixa mais forte. O que não te mata te engorda. Eu não estou pregando para desajustados, nem para derrotados nessa noite, não. Estou pregando para escolhidos. Escolhidos para quê, pastor? Isso quem tem que descobrir é você. Eu já te dei a primeira resposta. De onde você veio? Você veio do céu. Você veio dele. Ele soprou lá dentro do ventre da sua mãe e colocou o Espírito. Seu pai e sua mãe trabalharam para fazer esse corpinho aí lindo, em forma de um botijão de gás, de uma tábua de passar roupa. Não importa. Isso aí é herança genética. Mas isso aí não é você. Isso aí é o que você tem. O que você é muito maior. Porque o ter é passageiro, o ser é eterno. Você tem esse corpinho agora, amanhã você não vai ter mais. Aproveita que passa. É sério. O dia que eu li esse negócio de Salomão, Deus me deu uma palavra que até hoje eu falo, ela me dá angústia. Pergunte qual? O pó volta. O pó fica onde? Na terra. E o espírito fica onde? Olha o que acontece com o ser humano quando ele chega nos 50. Muda a música. Quando a gente chega nos 50, a gente começa a fazer uma autoavaliação da vida. Porque a gente já passou da curva do cabo da boa esperança, já dobramos ela. A expectativa de vida de um ser humano é 70 a 80 anos, que passar disso é enfado e canseira, está na Bíblia. Quando você chega nos 50, você para de subir, você começa, agora é descida. É sério, eu tenho mais dias do meu passado do que terei pelo futuro. Entendeu isso? E sabe o que eu percebi? Pergunte o quê? Quando você chega nos 50, o céu e a terra começam a reclamar o que é deles. A terra quer o pó de volta. E pense numa terra miserável, que consegue, começa a cair tudo. É sério, vai tudo, é tudo puxado para baixo. O pó começa a chamar, vem cá. Cai o seio, cai o bumbum, cai as pálpebras, cai a bochecha, cai os dentes, cai os cabelos, vai caindo tudo. A pessoa vai encurvando, a pessoa vai ficando velha, vai ficando para baixo. É automático, o pó está gritando, eu te quero, porque eu te dei.
Em compensação, a pessoa quanto mais velha, mais temente a Deus ela fica. O mais velho tem mais vontade de ir à igreja do que o mais jovem. Por que será? Pergunte por quê, pastor? O espírito quer voltar para onde ele veio. O céu começa a nos chamar. Porque o homem depois dos 45, 50 para dessas loucuras de querer ser um namorador inveterado. Vai parando tudo. Chega num tempo que você tem que começar a estruturar. O céu começa a te chamar e a terra é aquela briga eterna. Eu tenho uma coisa para te dizer. Eu não sei qual é a sua missão, mas há uma. Eu sei de onde você veio e quero profetizar para onde você vai. Porque a Bíblia diz que o Espírito volta a Deus, mas não diz que ele vai permanecer com ele. Uma vez diante de Deus, o Espírito vai receber uma ordem: vinde, benditos meu Pai, tomai por herança o reino que está preparado desde a fundação. Ou, apartai-vos de mim, malditos de meu Pai, porque eu não vos conheço. Qual é o nosso destino? Ele está atrelado ao que fazemos aqui. Nós somos bem-aventurados. Quantas pessoas que não conhecem Deus? Aí eu estou aqui dentro de uma igreja onde o mais fraco aqui dentro é mais forte do que o inferno inteiro de pé. Ah, pastor, mas eu entrei aqui meia boca, meio caído. É melhor ter você com um pé aqui e um pé lá fora do que você estar com os dois lá fora. Porque estando com um pé aqui e o outro lá, uma hora os dois pés entram e você não sai mais daqui. É o tempo de maturidade. De uma coisa eu tenho certeza: Deus tem coisa grande na sua vida. Quisera eu que Ele me desse a revelação hoje para me dizer para você para onde você vai e o que Ele fará na sua vida, mas Ele não me deu isso. Mas se eu fosse a pessoa que está do seu lado e acreditasse que esse pastor aqui ainda é um profeta, sabe o que eu faria? Eu pegaria meu telefone agora, agarraria a pessoa e diz: vem cá, vamos tirar uma selfie. Isso, finge que é minha amiga aqui. Porque você vai ter que usar essa foto depois para provar para os outros que você conheceu ela. É porque agora ninguém dá nada para você, nem você acredita na sua história. Mas quando Deus te levantar, quando Deus cumprir o que Ele tem na sua vida, quando Ele te coroar, quando Ele mostrar para você que todo o seu sofrimento tinha um porquê, que Ele só estava te provando para te aprovar, aí você vai olhar para trás, vai lembrar desse velho pregador e vai dizer: não é que ele tinha razão? A sua luta, eu repito, é do tamanho da sua chamada, da sua vitória. Se você está sofrendo muito, é porque a sua vitória será muito grande. Para cada noite de lágrimas, haverá 2 noites de gargalhadas. Para cada dia de humilhação, haverá dupla honra. A glória da última casa será maior do que a glória da primeira. E os seus inimigos que vieram contra você, que estavam com você na palma da mão deles antes desse culto começar, receberam mensagens do inferno, fizeram um projeto, estavam com você na palma da mão deles, eles sabiam que você estava perdido nesse carnaval. Quando o culto terminar, eles vão ter que pegar o projeto e fazer assim. E um demônio vai perguntar para o outro: por que você está fazendo isso? E o outro vai dizer: Deus encheu aquela criatura de fé, e ela entendeu que foi Ele que escolheu ela, e não foi ela que o escolheu. Você foi escolhido pelo eterno Deus de Israel, pelo Deus capaz de fazer a estéril ser mãe de filho. Aquele que te escolheu fez os ossos de um profeta ressuscitar um morto. Aquele que te escolheu pavimentou um caminho no meio do mar para o povo dele passar a pés enxutos. Aquele que te escolheu fez o relógio de Acais girar ao contrário. Aquele que te escolheu amaldiçoou uma figueira e ela ficou seca instantaneamente. Aquele que te escolheu abriu o Jordão para que Israel passasse com a arca sobre os seus ombros. Aquele que te escolheu afundou uma muralha inteira no chão para que uma cidade caísse aos seus pés. Aquele que te chamou fez o céu se abrir e um anjo ir lá responder uma oração depois de 21 dias de silêncio. Aquele que te escolheu, ele entrou dentro de uma fornalha só para libertar
3 homens da morte, que seria fulminante. Aquele que te escolheu entrou dentro de uma cova para fechar a boca de leões, só para que aquele Daniel ficasse vivo. Aquele que te escolheu me trouxe aqui hoje para te dizer: não tem homem na terra, não tem demônio no inferno, ninguém pode tirar aquilo que eu tenho para te dar. Só você, só você pode amarrar as mãos de Deus. Eu vou repetir para que você ouça. Só há uma força nesse mundo capaz de amarrar as mãos de Deus. Chama-se incredulidade. Só você pode impedir Deus de cumprir o que Ele tem na sua vida. Primeiro, porque Ele respeita o seu livre-arbítrio. Deus não vai fazer o que Ele quer fazer na sua vida se você não aceitar, se você não se condicionar. Senão Ele não seria Deus, Ele seria um ditador. E Ele não é um ditador. Ah, pastor, Ele vai pesar a mão em mim? Não, não vai pesar a mão. É que Ele viu o futuro. E Ele sabe que você só presta para isso aqui. Se você sair da presença dEle, você vai bater com a cara no muro. Não é que Ele vai te amaldiçoar. Deus não quer usar ninguém de maneira obrigada, gente. Ele te dá sinais. Ele te deu a chamada. Ele usou o profeta. Ele te deu o sonho. Basta você acreditar ou não. Eu acreditei. Consegue acreditar que eu já fui cortador de cana de açúcar? Você consegue me ver com uma roupa de boia fria? Com 2 meias enfiadas na mão, com um buraquinho feito pela tesoura da minha mãe, porque a gente não tinha dinheiro para comprar luva, para eu ir apanhar café, algodão e laranja. Consegue imaginar eu usando um chapéu de palha? Criança. Ou era isso, ou a gente passava fome em casa. Consegue imaginar esse pastor aqui morando com 12 pessoas em 2 cômodos? Dá para você acreditar que eu sou um dos poucos, talvez um dos últimos, a ser chamado no Brasil de filho bastardo? Sabe o que é um filho bastardo? É o que não tem nome de pai no documento. Hoje é obrigado, nasceu, tem que registrar. No meu documento não tem nome de pai, tem um risquinho lá. Nome da mãe, Lúcia Maria Feliciano. Nome do pai, risquinho. Se perguntar do que, eu te dou um cascudo na cabeça. Como eu te disse, eu fui testado. E eu sei o sabor da vitória quando você permanece. Você vê 11.000 demônios te cercando e você gritar para eles: 1.000 cai de um lado, 10.000 cai do outro, eu não posso ser atingido. Quando você vê o inimigo sair contra você por um caminho, ao invés de você fugir, você ficar na frente dele, gritar com ele e ver ele fugir por 7 caminhos, por não suportar a presença que está na sua vida. Eu sei o que é não ter nada e sei o que é ter em abastança. E tudo pela mão dele. As pessoas perguntam: qual é o seu segredo, pastor? Eu não atrasei e não adiantei a minha chamada.
É só isso. Eu saí no tempo certo, quando eu ouvi a voz dele. Dá medo, porque é você se jogar do alto de um penhasco, não enxergando o fundo. É se jogar pela fé. Eu deixei tudo. O preço foi alto. Eu contei só um para vocês, do filho que eu sepultei. Mas se eu for contar para vocês todas as bênçãos que ele me deu, eu fico às vezes me perguntando como salmista: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele me deu? Que darei eu? Imagine você chegar na sua cidade, onde você nasceu, onde você sofreu, porque eu moro na mesma cidade. Até Jesus teve que sair de Nazaré e morar lá em Cafarnaum, para o ministério dele expandir. Eu moro lá onde eu nasci. Quando os amigos vão lá, eu levo eles nos cantos para mostrar onde é que eu pegava o caminhão de pau de arara para ir cortar cana. Eu tenho a minha caixa de engraxar sapato lá no escritório da minha igreja, onde eu pastorei. Coloquei ela dentro de uma redoma de vidro e uma plaquinha. Tudo começou aqui. Eu tenho história, tenho cicatrizes profundas, mas nenhuma das cicatrizes se compara às bênçãos que ele me deu. Eu sei o que é você acreditar nele. Eu sei o que é você colocar na mão dele tudo. Você não se vingar, deixar que ele te vingue. Você aguentar calado as injustiças. Você carregar no corpo, na alma, ver sua família sofrer e você ensinar a elas: estamos no centro da vontade de Deus, aguentemos, para depois ver a vitória chegar. Há um Deus no céu que me trouxe nessa noite, não para pregar, mas para repartir com vocês as experiências de um velho pregador. E por que ele está falando isso justo com vocês? Eu vou ter que perguntar durante a noite, quando eu for orar. Porque por mim eu estava pulando aqui, pregando, igual eu prego sempre, aos gritos, levando você. Ao delírio, mas o Senhor disse: hoje não. O que Deus está fazendo aqui está marcando você para sempre. Porque o que você precisa está num lugar onde médico não consegue tocar, dinheiro não vai. É na divisão da alma e do espírito. E nesse ambiente só a palavra do Senhor tem vida. Eu não sei quando, mas eu sei que já já vai acontecer um rebuliço na sua vida. Isso, é esse grito aí que vai acelerar o processo. É você começar a atormentar o diabo. Eita, já ouviu falar disso ou não? Porque é ele que atormenta a gente. Não, você vai atormentar o diabo. De que jeito? Você vai sair daqui gritando, sorrindo, ele não vai entender nada. Porque no projeto dele era para você morrer hoje à noite. Era para você se matar, era para você perder o casamento, era para você sair da igreja. Mas você vai sair daqui com vontade de ter tudo de volta 10 vezes mais. Vai dar um nó na cabeça dele. Ele já tomou tudo que você tinha. Sobrou só um caco de telha. E ao invés de você murmurar, ó, você saindo daqui com um caquinho de telha erguido, igual o Oscar, e gritando para todo mundo ouvir: eu sei que o meu Redentor vive. E em breve vai se levantar. Vai se levantar. Quem viver verá. Você crê que eu sou um profeta? Eu vou liberar uma palavra no mundo espiritual agora. Senhor, cumpra ela. Todos aqueles que te humilharam, todos aqueles que te perseguiram,
todos aqueles que te fizeram chorar. Se você conseguir nesta hora perdoá-los, porque perdoar é uma escolha, ainda que doa, é uma escolha, é um acerto de conta. Se você conseguir perdoá-los, a minha oração é para que Deus deixe todos eles vivos, nem que seja deitado em uma cama. Eles estão proibidos de morrer sem antes verem Deus te honrar. Vou repetir: está traçado, está selado. Isso aqui é um decreto. Quem te perseguiu, quem te humilhou, quem roubou a sua vida, quem te destruiu por dentro, não podem sair desse plano até verem Deus te honrar. Deus vai te exaltar, Deus vai te honrar. Deus vai te exaltar, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar e vai te exaltar. Deus vai te exaltar e vai te honrar. Deus vai te honrar e vai te exaltar. Deus vai te exaltar e vai te honrar. Deus vai te honrar e vai te exaltar. Se tu estás nesta palavra, entra nesta igreja agora, Senhor, e comece a derramar a sua unção sobre esses crentes. Onde houver alguém batizado com o Espírito Santo, pega ele agora. Remova na galeria, remova aqui, remova no altar. Enche, enche. Mostra que tu és o Deus das surpresas. O nome do seu Deus é Jeová Jiré. Ele provê um dia, Ele vai prover de novo. Toda a igreja levante a mão direita para o céu comigo. Abra a mão direita e diga: em nome de Jesus, todos os demônios que lutaram contra a minha vida, contra a minha família, que roubaram a minha paz, as minhas oportunidades, que levaram embora a minha saúde emocional, eu ordeno, venham para a palma da minha mão agora. Estou ordenando agora. Feche a sua mão com autoridade. Você é filho de Deus. Eu vou contar até 3. Você vai jogar o que está na sua mão no chão e vai pisar em cima. Vai se cumprir Lucas 10 e 19. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Quando você pisar em cima, você vai encontrar 2 pessoas e abraçá-las. Porque a Bíblia diz que quando 2 ligam na terra, ligado no céu. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá o que Deus fará em 2024 na sua vida. 2,5, esta igreja vai crescer a 100 por 1. 2,75, Manaus será reconhecido como capital do avivamento do Brasil. 3, jogue no chão, pise em cima. Quem pode aplaudir? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Só para deixar o diabo apavorado, eu vou terminar assim, ó. Sai da frente, Satanás!